Obrigado, arautos do rei. Agora foi para realizar um sonho deles, né? Boa noite, meus amigos. Um prazer estar com vocês. Tem sido muito bom jantar, almoçar com muitos de vocês e a gente conversar um pouquinho. É gostoso participar desse ambiente que vocês têm aqui. Muito bom mesmo. Deus seja louvado. Vamos dar uma recapitulada? A gente vai seguir na nossa sequência aqui. Na sexta noite eu falei para vocês de que a história de Adão é uma história real e por meio de um homem entrou o pecado nesse mundo e também foi prometido que por meio de um homem o pecado seria tirado desse mundo. E você viu que a memória das primeiras histórias, ou os primeiros 11 capítulos de Gênesis, permaneceram entre todas as civilizações antigas, porque os primeiros 11 capítulos de Gênesis, eles apresentam a história comum de toda a humanidade. E depois a gente foi vendo que os homens começaram a fabricar para si ídolos e abandonar o culto do Deus Criador, porque eles projetaram seus desejos, seus anseios, e na figura de seus próprios ancestrais, traídos por suas emoções e pela ilusão de uma vida após a morte, eles começaram a adorar os seus ancestrais em lugar do Deus Criador. Nós vimos que esses ídolos continuam no nosso coração até hoje, quando nós corremos atrás de coisas fúteis e enganosas para a nossa percepção, como o poder, a ganância e outras ilusões que nós temos e das quais fabricamos ídolos. Depois a gente viu a história de Noé, vimos como ele se destacou como alguém achado pela graça de Deus, foi fiel, obedeceu a Deus, salvou sua família, e nós vimos então como é que deve ter sido um processo traumático eles recomeçarem a vida num mundo que tinha praticamente voltado à idade da pedra, tudo tinha sido destruído, eles tiveram que recomeçar a civilização, e então eles ficaram por um tempo, não sabemos quantas gerações, ali naquela região da Turquia e imediações, e depois talvez em busca de um lugar mais quente para plantar e para sobreviver, eles foram descendo o curso dos rios. Alguns deles foram para o lado ali de Canaã, mas a maioria deles desceu para o lado da Mesopotâmia, e no Vale do Tigre e Eufrates eles começaram as primeiras civilizações, onde entre aquelas cidades que fervilharam por ali, surgiu um homem chamado Nimrod, e ele se propôs a fundar o primeiro reino que a nossa história já conheceu, e esse homem tinha no seu coração a ideia de criar um novo tipo de religião, e ele construiu uma torre com isso, com essa ideia que seduziu as pessoas, e nós concluímos ontem dizendo que só existem dois tipos de religião no mundo: a religião das minhas obras, do meu orgulho, da minha arrogância, onde eu acho que sou suficiente, eu apresento as minhas obras, e a religião da graça, que é quando em vez do homem por força ou por sua pretensa sabedoria subir, na religião da graça é Deus quem desce, é Deus quem nos busca, é Deus quem envia o Espírito Santo, nos convence do pecado, é Ele que vem nos resgatar, e a maior prova e revelação desse amor é a encarnação de Cristo, porque Ele, sendo o próprio Deus, Ele se veste de humanidade e habita entre nós. Muito bem. Hoje a gente vai estudar então, a partir de hoje, são 3 estudos, faremos hoje na sequência, o que aconteceu então com esses descendentes de Noé, esses povos que estavam ali habitando, após o episódio da Torre de Babel, como é que eles se espalharam pelo mundo e como é que o pensamento religioso deles foi variando, ok? Eu vou começar hoje pela tribo dos descendentes de Cã, somente por uma razão, porque ontem, como eu falei de Nimrod, eu quero mais ou menos seguir essa linha de raciocínio, essa sequência. Abra a Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 10, a gente vai fazer uma oração. Eu vou pedir que você me acompanhe ali no verso 6, a gente vai ler alguns versos aí. Gênesis capítulo 10. Antes de ler, enquanto você vai achando aí, só uma explicação básica para você. Nós vamos estudar aqui esse capítulo, ele é um pouco mais denso. Uma explicação bem básica. Veja, aqui tem o que a gente chama de Tábua das Nações, ou Tabela das Nações, certo? Aqui não tem uma lista exaustiva de todos os povos que tinham no mundo. Não é esse o objetivo. Por que não é o objetivo?
Porque a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. E Deus revela-se primeiro para o público-alvo do profeta, ou seja, para quem o profeta, no caso aí Moisés, que escreveu Gênesis, para quem ele estava escrevendo naquele momento. Cara, vi aquela camiseta ali, me emocionei, porque eu tenho muita história com aquela camiseta ali. É essa aí mesmo. Deixa eu voltar aqui, ó. A camiseta lá do Rio Grande, Vini. E me desconcentrou aqui, cara. Tu não podia ter vindo assim sem me avisar. Eu disse para vocês que aqui não tem o registro de todas as nações, de todos os povos e tribos. Por exemplo, nós gaúchos, não tem ali um registro. Por quê? Porque não era preciso, entendeu? Não era o momento para isso. Não tem. Aqui Moisés só registrou o seguinte: os povos que os hebreus conheciam. Então todo esse capítulo 10 é como se fosse a descrição do mapa mundi conhecido pelos hebreus na época de Moisés. Pegou a ideia? Eu vou tentar descrever para você mais ou menos, em 3 etapas, hoje, amanhã e depois, como é que eles compreendiam as nações do mundo e que diferença isso faz para nós. Se está na Bíblia, é porque isso aqui tem um motivo para a gente conhecer. Ok? E como é que a gente sabe que povos eram esses daqui? Um ou outro é mais fácil, o próprio nome denuncia, mas os outros a gente faz um estudo da seguinte forma. Primeiro, a gente procura o nome desses povos ou desses países, porque o nome do patriarca, do filho ou do neto de Noé, é também o nome de uma nação ou de uma tribo. Então a gente vai nos documentos dos povos daquela época e vê como é que eles se referiam uns aos outros. Os escritos assírios, por exemplo, tem vários desses nomes aí, e a gente vai fazendo por comparação. Hoje em dia a gente tem um outro recurso bem interessante que está começando a se explorar agora. Faz alguns anos, a ciência vem fazendo um mapeamento genético e descobriu padrões genéticos de determinadas populações. Se eu e você fizermos um exame simples aí de DNA, você tem um mapeamento com um percentual exato de tudo que teve de contribuição genética para você e de mais ou menos que região do mundo que veio. Porque existem características. Então dá para cruzar os dados com esses povos antigos, inclusive esse mapeamento por onde eles passaram e caminharam. E o meu objetivo é estudar isso tudo com vocês nas próximas 3 noites. Um dos vários objetivos que eu vou colocar, e especialmente para hoje à noite, é provar que o racismo é uma das coisas mais ignorantes e um dos piores pecados que já surgiu. E ele não faz o menor sentido prático, porque você vai descobrir rapidinho até o final desse sermão que todos nós somos misturados. Por exemplo, eu mesmo, se você olhar para mim, tenho essa cara aqui meio de alemão e italiano. Obviamente, tudo que eu conhecia até um tempo é que eu tinha uma linhagem de parentes italianos e outra de alemães. Mas depois de uns anos, fui rastreando, mapeando, achei uma linhagem da minha família. Aí fui descobrindo, ó, essa turma aqui, esses daqui vieram de Portugal, descobri uns que vieram lá do Açores, esses daqui da França para Açores, e cara, é um negócio sem fim. E aí lá pelas tantas eu achei uma tataravó minha que eu nunca tinha ouvido falar. E eu descobri ali no mapeamento. E aí liguei para um tio-avô meu e conversamos, disse, e essa aqui? Essa aqui não conheço. Aí disse, essa aí é a avó fulana e tal. Digo, e essa aqui veio da onde? Disse, essa veio do Brasil. Ah, é? Do Brasil? Eu disse, como assim do Brasil? Essa era brasileira. Eu disse, o que o senhor quer dizer com brasileira? Se ela era indígena. Então eu também tenho em mim sangue indígena. E todos nós temos uma mistura incrível. Mesmo que teus ancestrais tenham vindo lá da Itália, o que é um italiano? Dezenas e centenas de povos passaram pela Itália. O que é um italiano? Quem nasceu na Península Itálica? Se eu for contar para você a história da Alemanha, bem completinha, na pré-história da Alemanha, eu vou te contar de pelo menos uma dezena de ondas de migrações que chegaram lá. Então, a coisa é bem mais complexa, mais sutil do que você imagina. E o que somos nós? Aqui tem vários estrangeiros, né? Há alguns irmãos aqui da África e de outros países. O que somos nós brasileiros? Bom, nós somos o autêntico caramelo. Nós somos o legítimo caramelo, com toda a sua força e pureza. Vamos fazer uma oração e vamos ler aqui então. Bom Deus, bom Pai, agora abrimos tua palavra, pedimos que o Senhor nos guie em nome de Jesus, amém. Vamos lá.
Gênesis capítulo 10, verso 6, diz assim: estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, na NVI aqui diz Futi, mas talvez a tradução esteja diferente, Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. Estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou também a Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-Ir, Calá e Rezem, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Mizraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuitas, os Patrucitas, os Casluitas, dos quais se originaram os Filisteus e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Rete, como também os Jebuseus, Amorreus, Gigarzeus, Aveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Ramateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar, chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, chegando até Laza. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações. Muito bem. Aqui na tela você tem uma pintura de um mural. Esse aqui, se não me engano, é do faraó Ramsés ou faraó Sete. Não tenho certeza agora, mas essa é tudo mesmo uma dinastia, tá? O que é mais ou menos ali a época do período dos juízes na Bíblia. E ele tem uma pintura bem interessante para você conhecer como é que os egípcios se viam e viam o mundo antigo, né? Da esquerda para a direita é um líbio, que são aqueles povos do norte do Saara. Interessante porque líbios, especialmente os berberes que vivem no deserto, ainda têm as mesmas tatuagens que você vê no líbio ali. Vê que no braço, na perna, ele tem tatuagens, né? Depois você tem um cuxita, que são africanos que viviam ao sul do Nilo. Nós vamos falar do reino de Cuxi. Na sequência você tem um não africano, é da Ásia, é um cananeu. Então pode ter certeza que os cananeus e praticamente todos os israelitas que viviam em Canaã também tinham essa mesma aparência aí. E por último ali, à direita, então, está o egípcio. E você percebe que eles já têm ali as tonalidades e tal, e você começa a perceber um pouquinho como é que eles eram, né? E era uma sociedade extremamente multicultural, principalmente ali no Crescente Fértil, com gente vindo de todo lado. Esse aqui é um mapa que a gente vai tentar trabalhar com vocês. Não é um mapa exato e preciso. Depois eu posso ceder esse mapa aí para quem quiser. Mas é mais ou menos uma ideia de por onde essas tribos se espalharam. E na visão de Moisés, esses eram os países daquela época. Então você percebe que existe uma grande mistura. Por exemplo, a Península Árabe tem uma mistura dos filhos de Sem, está ali em rosa, em mais vermelho mais escuro, os filhos de Cã. E mais ou menos os filhos de Cã habitaram então toda aquela faixa de Canaã, onde hoje fica o Estado de Israel, a África, a Arábia e depois um pouco mais que a gente já vai falar sobre isso. Muito bem. Nessa linhagem a gente tem Cuxi, que nós vimos ontem, inclusive tem uma cidade com o nome dele, conhece-se as ruínas. Ele é o descendente, ele é o pai, aliás, o ancestral de Nimrod. Nós falamos sobre ele ontem e nós temos que o início do reino dele foi ali por Uruk. Então ele saiu ali onde aparece Kish, né? Tem várias formas de eles traduzirem ou colocar essa palavra. Pode ser que ele nasceu ali, foi fundando cidades naquela região. Isso faz a gente pensar, então, quem eram os sumérios. Aparentemente, aqui não dá para ter muita certeza, os sumérios, a primeira civilização, os caras que inventaram tudo que tem de mais relevante na civilização, os sumérios eram camitas. E possivelmente os sumérios fossem descendentes de Nimrod ou da família de Nimrod. E eu digo possivelmente por quê? Porque essa é uma região de povos semitas, mas ninguém sabe que língua era essa dos sumérios. Para a língua dos sumérios não é uma língua semita e não bate com nenhuma das outras línguas. Então pode ser que era um ramo original da família de Nimrod e eles construíram uma civilização extraordinária. Quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre os sumérios, o que é uma coisa muito fascinante, se pergunta muito como é que eles eram, como é que eles se pareciam. Tem algumas estátuas, mas elas não dizem tudo, né?
e os sumérios chamavam-se a si mesmo de o povo de cabeça negra. Então, com certeza eles não eram brancos, e não sei exatamente que cor eles tinham, mas nós estamos falando aqui da Mesopotâmia arcaica, bem antiga, né? E aqui você tem então uma distribuição de por onde as linhagens de Cã devem ter andado. A linha vermelha ali marca mais ou menos a linha de saída desses povos. E aqui eu sei que o que eu estou falando é completamente absurdo do ponto de vista de um historiador secular, porque eles vão defender até a morte que o homem começou na África, e da África saiu para todos os lugares. E eu não vou nem comentar nada por isso, porque a Bíblia não diz onde era o Jardim do Éden, não diz para onde eles foram morar depois que saíram do Jardim do Éden, e nem se essas terras ainda existiram depois do dilúvio. Então, nós não tratamos aqui sobre onde começou a raça humana, nós não estamos tratando sobre isso. Agora, a civilização com cidades, com 100% de certeza, começa ali naquela região da Turquia, vai descendo o crescente fértil, toma a Mesopotâmia. E aí você tem um rastro de DNA que é igual e que se mantém nessas linhagens. E esse rastro de DNA desce ali da Mesopotâmia e você acha artefatos de caçadores iguais na Península Árabe, no sul, mesmo tipo de artefato na África e o mesmo tipo também lá quem vai indo para a Índia. Então você percebe que havia um caminho entre o sul da Península Árabe, naquela linha vermelha, uma turma indo e voltando ali pela África, andando pela África, e uma outra turma que não é mencionada no texto bíblico. Por que não é mencionada? Expliquei já para vocês. O texto só fala das nações que os hebreus conheciam. Não adianta falar do que eles não iam conseguir entender naquela época. Mas pelo DNA, pelos artefatos, a gente percebe que eles foram ao leste, pelo sul da Ásia. E você tem povos de pele negra também, que foram os povos originais da Índia, os dravidianos e outros. E essa linha, ela vai indo e vai ficando isolada, às vezes em ilhas, como na Oceania, Papua, Nova Guiné. Uma parte desse tronco vai para a Austrália e fica ali isolada por muitos e muitos séculos. E ali aquela linha azul e verde tem uma outra linhagem desse pessoal que se desmembra dessa turma toda, e a gente acompanha isso pelo DNA. E eles vão se misturar com outras linhagens para formar o que a gente vai ter, os chineses, os tibetanos, os japoneses, e vão subir, formar os orientais. Mas esses já têm uma outra mistura, que é com os filhos de Jafé, e nós vamos ver isso amanhã, ok? Então é bem interessante, esse aqui é um mapa das linhagens de DNA, e você começa a perceber como eles seguem exatamente a mesma rota proposta. A questão da África, é muito legal você estudar isso, porque a teoria da evolução diz que o homem saiu da África por aquele lugar ali, ó, que é a divisa dos países ali da Etiópia, de Djibouti, com o Iêmen, que é esse país ao sul da Arábia, certo? Ali tem um estreito, numa era do gelo, por exemplo, o mar baixa, e aquilo ali o cara passa a pé ou com a água rasa, eles chegam a enxergar do outro lado. E esse lugar aqui tem um nome muito interessante, que é Bab al-Mandab, sei lá se eu estou lendo certo o árabe, mas tem um nome em árabe que significa o portal das lágrimas. E por que é o portal das lágrimas? Olha que legal. Os cientistas, procurando o seu viés para mostrar o caminho da evolução para fora da África, do Homo sapiens, eles traçam pelas ferramentas arqueológicas, pelos restos e tal, a linhagem como tendo saído por ali. Mas ali os povos que moram ali, os povos árabes que moram ali, eles têm uma lenda. E a lenda é a seguinte, eles dizem assim: nossos ancestrais vieram lá do outro lado, do lado árabe. Entraram na África e passaram quando isso era tudo muito próximo. E aí eles dizem assim, então deu um grande terremoto e separou os lugares. O terremoto foi tão grande que matou quase todos, sobreviveram poucos. Por isso o nome do lugar é Portal das Lágrimas. Olha só uma memória de um evento cataclísmico, provavelmente acontecido depois do dilúvio, que marca a separação desses lugares e as migrações humanas. Então veja, a nossa discordância com a teoria da evolução é só de que lado que o pessoal veio. Eles dizem que veio da África para fora, e nós dizemos que veio dali para dentro da África, mas o lugar de passagem é o mesmo. A gente diferencia talvez em
em períodos de cronologia, idades, mas o caminho é o mesmo. E aqui nessa região você tem algumas civilizações que se desenvolveram, como por exemplo Sabá, ou o reino de Cush, que tinha uma cidade em Meroê, e aqui estão os Cuxitas. Eles viviam ali ao sul, capital ali de Napata, depois Meroê. Essa aqui é uma pintura do Egito que mostra eles, porque os egípcios os escravizaram, os egípcios cobravam tributos deles, certo? Mas eles também com o tempo se desenvolveram numa civilização muito poderosa, num período até dominaram o Egito. Um outro reino que nós conhecemos pela história, é mencionado aí na Bíblia, é o reino de Futi, ou Puti, como está na tradução da revista Almeida. E nos murais do Egito esse reino é retratado. Ali a rainha deles, e essa pintura é exatamente da época que nós acreditamos que os hebreus estavam no Egito, da época de Tutmés e da rainha Hatshepsut, ok? E aqui nós temos Mizraim, então, que é outro nome citado aqui como um dos descendentes de Cã. Mizraim é o nome usado pelos árabes e pelos hebreus para o Egito. E é interessante porque, se a gente falar de Mizraim, tem 5 linhagens, são 5 tribos. 2 dessas vão formar o Egito. E aí uma curiosidade aqui, né? Porque existe um debate muito grande, né? Se os egípcios eram povos negros ou não. Gente, assim, tem 3.000 anos de história egípcia, né? Em 3.000 anos tem muita gente entrando, saindo, vindo tudo que é lado, e todo tipo de cor, todo tipo de gente, todo tipo de coisa. Agora, se a gente for falar de Egito raiz, Egito antigo, os primeiros egípcios, as primeiras dinastias que construíram as grandes pirâmides, não tem nenhuma dúvida que eles eram povos negros. E a maior civilização do mundo, a primeira civilização do mundo, foram de povos negros. Não tem nenhuma dúvida. Por quê? Muito simples. Eles se referiam a si mesmos dessa maneira, e eles se retratavam assim. Olha só, um dos deuses antigos do Egito, ele é considerado um deus patrono do Egito. O nome desse deus é Min. Olha a semelhança de Min, um deus ancestral patrono, o pai dos egípcios, com o nome do pai dos egípcios na Bíblia, Mizraim. Olha só que interessante, né? E ele é um deus que aparece mumificado. Por que mumificado? Porque alguém que vivia, era uma pessoa, morreu e passou a ser adorada depois da morte. Olha que interessante, ok? E aí você tem aqui uma paleta, uma das mais antigas do Egito. Isso aqui era um negócio para as mulheres ali misturarem a maquiagem, se pintar. Elas botavam naquele círculo ali, aqui é a frente e verso, certo? E ela conta uma história, ela conta a história do primeiro faraó do Egito. E o faraó Narmer, ele está pegando o seu rival, que é o faraó do Baixo Egito, então ele é do Alto Egito. E os antigos rabinos identificavam aquela região como Patros, Patrocim, um dos descendentes de Mizraim. Ele domina o Baixo Egito, ele unifica as 2 terras. Então ele está ali com a coroa do Baixo Egito, diante do falcão, que é o deus dele, matando o inimigo dele e unificando o Egito. Na paleta da esquerda, ele aparece lá desfilando com os deuses na frente, os cadáveres dos soldados mortos e decapitados no chão, e agora ele está usando a coroa que ele tirou do Baixo Egito, ele unifica e ele forma o Grande Egito, então o Baixo Egito e o Alto Egito. Outras 3 tribos que haviam no Saara, e o Saara foi verde por muito tempo, depois é que ele vai ficando deserto, vai virando deserto, com o processo do final da Era do Gelo, ressecamento e tudo mais. Então você tem ali Ludim, Anamim e Leabim. E aqui você tem o início dos povos berberes, aqueles povos que vivem no norte africano. É claro que hoje em dia você tem ali muitos semitas, árabes e tudo mais, que foram para essa região. Mas originalmente esses eram os povos de lá. E tem mais 2 descendentes de Mizraim, então meio aparentados com o Egito, que são mencionados. O texto chama eles de Casluim e Caftorim. Na Bíblia, Caftorim, ou Caftor, é sempre o nome da ilha de Creta, onde teve a primeira civilização europeia que deu certo, os minoicos. Okay? E o interessante disso é que, para ser uma civilização europeia, a gente tem que explicar muitas coisas. Por exemplo, é um nó na cabeça do historiador explicar como é que os primeiros homens pré-históricos chegaram na ilha de Creta, porque não era nem para eles saberem fazer barco com o tipo de ferramenta que se encontra na ilha de Creta. Então não tem nenhuma explicação. Você tem que admitir que eles não eram tão tolos e tão ignorantes quanto a gente pensa. Você tem que admitir que eles eram capazes de construir um barco, navegar grandes quantidades de mar
chegaram lá e se estabeleceram. Então tem uma primeira onda migratória para Creta. E depois tem uma segunda onda migratória que veio ali da região da Grécia. E por que eu estou dizendo isso? Olha que interessante a pintura, essa é muito famosa lá nos palácios minoicos. Você tem uma pessoa mais morena, está fazendo o salto ali sobre o animal, uma tourada, e outros dois com a pele bem mais branca. Você tem dois grupos étnicos bem distintos. Provavelmente um que veio da região africana, o outro que veio da região europeia. E dos cretenses saiu uma turma que você ouve falar muito neles na Bíblia, que são os filisteus. E hoje, quando a gente examina o DNA dos filisteus, a gente sabe que eles têm ancestralidade com os minoicos, exatamente como previa os intérpretes da Bíblia, e eles têm um DNA relacionado com os gregos e com os europeus. E os filisteus se tornam, então, moradores daquela faixa, um pedacinho do que hoje chamam ali de faixa de Gaza e tal, naquele pedaço de Canaã. Falando de cananeus, a gente viu que Noé, quando despertou da sua bebedeira, amaldiçoou Canaã. E isso é uma das coisas mais erradas que as pessoas dizem assim, por que Noé amaldiçoou os filhos de Cush e tal, os africanos? Ele nunca amaldiçoou nenhum africano, nunca amaldiçoou ninguém. Se você ler o texto com atenção, ele diz assim, maldito seja Canaã. E você viu que os cananeus eram brancos para começo de conversa. Lá na tabela, naquela primeira imagem que eu mostrei para você. E a maldição, o que é maldição na Bíblia? Maldição na Bíblia não é desejar o mal para o outro. Maldição é quando o patriarca, baseado no comportamento que ele tinha, dizia que frutos ele iria colher no futuro. A maldição é uma descrição do futuro de uma pessoa que plantou o mal. Então é como se dissesse assim, Can, você é irreverente, você é maldoso, pois é isso que vai acontecer com os teus filhos, eles vão aprender a tua maldade, e eles serão iguais e pior a você, e tende a piorar. Então isso é maldição na Bíblia. Como bênçãos também é você colher as bênçãos da sua obediência, colher as consequências da sua obediência. Então afaste da sua cabeça essa mentalidade mágica, de que maldição, o cara botou ali um mal olhado, vai dar azar para ele. Na linguagem bíblica, a maldição é colher as consequências. Você entende? E em muitos casos, Deus transforma as maldições em bênçãos, conforme as pessoas se arrependem e a graça é derramada sobre as pessoas. Isso é interessantíssimo. Então, quando você olha para os cananeus, você diz assim, que tipo de religião esses caras tinham? O que tem de cananeus hoje em dia? A gente sabe pelo DNA que os libaneses, por exemplo, são uma grande amostra do que nós tínhamos de cananeus. Que os libaneses estão na exata região onde os fenícios viveram. E os fenícios navegaram e colocaram colônias em todo o mar Mediterrâneo. E hoje, pelo estudo de DNA, a gente pode afirmar o seguinte, de todo mundo que tem ancestrais que nasceram no Mediterrâneo, Itália, Espanha, Portugal, norte da África, qualquer lugar desses aí, 1/3 das pessoas que nasceram nesses lugares tem sangue cananeu. Por causa da colonização dos fenícios. Tu pode se achar um lindo descendente de italiano e tem sangue de cananeu, e nem sabe. Tu pode achar que é português, que é espanhol, e no fim da história, se tu for fazer o exame de DNA, é capaz de tu descobrir que tu é cananeu e nem sabia. Porque os fenícios espalharam a genética deles por ali também, ok? Qual era a religião dessas pessoas? A religião dessas pessoas era medo e poder. Então eles tinham rituais onde a divindade relacionada ao sexo, ou à violência, à guerra, não era um Deus de amor que eles cultuavam, mas era o tipo de religião de Nimrod, ou seja, eu troco alguma coisa com esse ser espiritual, eu faço uma oferta, e para fazer essa oferta, eu tenho um intermediário, um rei sacerdote, que pode ser, por exemplo, o faraó, e o faraó vai me representar, e o faraó para isso tem que ser poderoso. Então, nesse tipo de mentalidade dos cananeus, não importa se Deus é bom, se Deus é amor. Eles estavam interessados em quem era a divindade que tinha mais poder. Por quê? Porque eu não amo a Deus, eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo que Ele me abandone, que Ele me destrua, que me jogue no inferno. É uma religião baseada no medo. A religião egípcia, a religião de Canaã. Olha a lenda de Baal. Baal é um deus da tempestade, que destrona o deus El, que é o Deus celestial, fica com as mulheres dele e se torna o novo rei dos deuses.
Lembra da história de Zeus e de Saturno que eu contei para vocês? Olha o Baal como sendo uma figura do próprio Cã, se virando contra o pai. E por que a maldição cai em Canaã? Ora, foi Cã que cometeu o pecado contra Noé. Por que a maldição cai no neto de Noé, em Canaã? No filho de Cã? Porque maldição prescreve o futuro. Ela está, na verdade, escrevendo o que você vai colher. Só se o Canaã eram as consequências do pecado de Cã. E agora eu vou deixar você pensando nisso, tá bom? E essa religião você encontra no Poder e Medo, que você vê em várias religiões camitas que se espalharam pelo mundo todo. Até que chegou o Evangelho. Por exemplo, quando você olha para esses povos que viviam lá do outro lado do oceano, eles foram canibais por muito tempo. E você diz assim, por que os caras eram canibais? Não era por falta de comida. É porque eles acreditavam que cada pessoa tem uma dose de poder. E se eu devoro você, eu tomo o teu poder, a tua essência para mim. E me aproprio disso. Essa é a religião do poder e o medo. Só que hoje em dia esses povos se vestem dessa maneira, sabe para quê? Para dar show para os europeus que vão passar as férias lá. Porque todos esses povos hoje em dia abandonaram o poder e o medo. E com os missionários deixaram de ser canibais e se tornaram cristãos. E essa turma toda são cristãos hoje. E só se vestem assim para se apresentar num show para turista. A grande verdade é que o Evangelho é isso aqui. É o verdadeiro poder. O Evangelho é o que diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E Deus tem lugar para todas as pessoas. Até para as pessoas que talvez ainda precisam compreendê-lo melhor como um Deus de amor e não como um Deus de medo. Deus tem lugar para todas as pessoas. Quem era Melquisedeque? Um rei cananeu, descendente daquele Canaã que foi amaldiçoado por por Noé. Desculpa. Mas sendo cananeu, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quem você acha que era a esposa de Judá? Ou pelo menos esposa não, mas quem foi a mãe dos filhos de Judá? Era uma mulher cananeia. Então, meu amigo, os próprios judeus têm metade do seu sangue de cananeus. Porque a mãe era cananeia. Quem era a mãe da segunda maior tribo de Israel? Efraim e também de Manassés? Era uma descendente de Cã, era uma egípcia. Quem era Raabe? É a ancestral do próprio Davi e do próprio Jesus. Então no sangue que correu em Jesus, tem um sangue de cananeu. Uma ancestral de Canaã. Quem era um quase desconhecido do Antigo Testamento chamado Itai, o Geteu. Sabe o que é Geteu? De Gate. Gate é uma cidade da Filisteia. Esse é o único cara que ficou do lado de Davi quando o próprio filho se virou contra Davi. Todo mundo abandonou Davi. Esse filisteu chegou para Davi e disse assim: meu rei, eu vou contigo. Eu vou contigo até o fim, nós morremos junto. E era um filisteu. E olha que Davi tinha derrubado o campeão dos filisteus, né? Mas esse aqui, Itai, escolheu a religião do amor e não do poder e medo. Ele abandonou as suas origens e ficou com Davi. Quem era o homem de Cirene, norte da África, que carregou a cruz de Jesus? Quem era Simeão, Níger, referência a negro, que era profeta na igreja cristã de Antioquia? Pois eu digo para vocês que o cristianismo é africano muito antes do cristianismo se tornar europeu. Muito antes. E eu podia gastar horas contando a história de teólogos africanos para vocês. Inclusive de Atanásio, o anão negro, que era chamado assim porque foi um dos grandes defensores da ortodoxia, e ele era baixinho e era africano, e chamavam ele de anão negro. O cristianismo foi africano muito, muito antes de ser europeu. A palavra de Deus é o verdadeiro poder, e que une todos nós, sem distinção de cor de pele, porque Deus nos ensina a ver a beleza em cada forma de nariz, em cada cor de pele, em cada forma de cabelo. Deus nos ensina a ver a beleza uns nos outros, porque num sentido geral somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus nos fez assim diferentes como somos,
como são as flores num jardim, todas diferentes. E nós devemos aprender a ver a beleza uns dos outros. Que você possa aprender a ver a beleza no teu semelhante. Amém? Amém. Pai bondoso, remove de nós o preconceito, remove de nós qualquer medo, ódio, porque nós queremos a religião do amor. E o amor lança fora o medo. Abençoa-nos por Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Amanhã estamos juntos. Vamos estudar os filhos de Jafé, que colonizaram a Europa e Ásia.